A paz do Senhor, meus irmãos. Eu sou o pastor Manuel, o ex-cantor Ricardo Júnior. Hoje eu sou pastor. Eu queria ler uma palavra hoje para nós. A palavra de hoje, nesta terça-feira, glorificado seja Deus, que se encontra aqui nas Epístolas de São João. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Na primeira epístola de São João, capítulo 3, diz assim a palavra de Deus: veja como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Não se esqueça, a epístola de São João, capítulo 3, amém? Sermos chamados filhos de Deus, porque de fato somos. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Todo aquele que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu e nem o conheceu. Glorificado seja Deus. Aqui nós temos uma palavra poderosa, sabe, meu amado? Na Epístola de São João, glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. E aqui, olha, você vê, para vocês verem o grande amor de Cristo pela humanidade, né? Ele diz aqui: veja com grande amor nos tem concedido o Pai que concedido o Pai, que fossemos chamados filhos de Deus. Você vê a misericórdia do Senhor, o quanto é grande a sua misericórdia, a sua bondade. A gente não tinha um merecimento que nem na realidade não merece. Nós passamos a ser filhos de Deus por causa do arrependimento, porque um dia fizemos uma aliança com Deus, pois está escrito lá em Mateus 10:32, o próprio Jesus falando, ele diz: todo aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está no céu. Então você é salvo não é porque você merece. Você é salvo por causa da misericórdia do Senhor e a bondade de Deus. Glorificado seja Deus. E agora somos chamados filhos de Deus. Por quê? Porque houve um novo nascimento. O Evangelho de São João, capítulo 3, quando você vê que quando Nicodemo, glorificado seja Deus, vamos ler aqui, glorificado seja Deus, Nicodemo tem um encontro com Jesus, né? Glorificado seja Deus. Vou ler aqui para os irmãos, para não ficar nas minhas palavras, glória a Deus, né? Capítulo 3, versículo 1 em diante. O que diz aqui a Bíblia? Aqui. O Evangelho de São João diz assim: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus.
ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Aleluia. E em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemo responde: porventura, perguntou-lhe Nicodemo: como alguém pode nascer sendo velho? E claro que não pode entrar a segunda vez no ventre de sua mãe e nascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Olha, isso aqui é um novo nascimento, que é a água é a palavra, o Espírito Santo. Então o homem, ele só poderá ver o reino de Deus se ele nascer novamente. Hoje nós estamos vivendo um tempo difícil, dias trabalhosos. Glorificado seja, porque as trevas não se unem com a luz. Está entendendo? Porque hoje nós estamos vivendo olha o que está acontecendo no nosso país, inclusive no nosso país. Os homens gananciosos, sede pelo poder e pelo dinheiro, sabe? E você vê que o nosso país está corrompido, a justiça está podre, sabe? Você não dá para você confiar mais em ninguém, só escapa a igreja do Senhor. Quando eu falo igreja, falo de um povo que tem compromisso com Deus, não é apenas estar na igreja, sabe? Olha o que a Bíblia diz aqui, na Epístola de São João. O que diz? Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Cadê o amor? Acabou-se. Então, meus queridos amados irmãos, eu peço a vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo, permaneça firme nos caminhos do Senhor. Se você não pode ir à igreja, só pode ir às vezes no fim de semana, ele pega a Bíblia e vai ler a Bíblia, consulte a palavra de Deus, não fica ouvindo só a conversa das pessoas não, viu? Porque há muitos por aí pregando a palavra distorcida, sabe? Não tem misericórdia não, a preocupação dele é dinheiro, a preocupação dele é o seu bem-estar. Mas Jesus nos recomendou, nós devemos ter compaixão pelas almas, evangelizar, ganhar almas para o reino de Deus, porque isso aqui tudo vai passar, tudo vai ficar, nada disso a gente vai levar. Por isso, a nossa esperança é Cristo, a nossa riqueza está lá em cima. Aqui o que Deus nos der é somente para a gente usufruir e dividir com aquele que está necessitado. Amém? Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Eu não vou continuar para o vídeo não ficar longo, porque o meu celular não é muito bom. O meu celular é um celular regular, não tem condições de estar gravando vídeos longos. Amém? Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Medite nessa palavra. A Epístola de São João, capítulo 3, e versículo 1 em diante. Que Deus abençoe em Cristo Jesus.